Saudações, amigos plastimodelistas, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito no YouTube. Eu sou o Bruno Chiquito, aqui do canal do Blog do Chiquito. Estamos retomando aqui as rotinas de gravação, passamos aí por um período bastante ocupado, né? Eu ia dizer conturbado, mas conturbado não, porque a gente estava fazendo coisas legais, dando aula, fazendo cursos e tudo mais. Agora a gente conseguiu aqui um espacinho, quem sabe aí voltar às rotinas de gravações. E hoje estamos voltando às rotinas de gravações aqui do YouTube, gravando um vídeo que eu já estava devendo aí há pelo menos um mês, estava devendo aqui para vocês. Chiquito Responde, o vídeo em que eu respondo as perguntas enviadas aqui pela comunidade e hoje perguntas do YouTube. Então, senta aí na bancada, vamos começar mais um Chiquito Responde. Antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vira membro aqui do Blog do Chiquito para você ajudar na criação de vídeos como este aqui combinado. Bora lá rodar a vinheta e vamos para o nosso Chiquito Responde. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do Blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Agora você também pode ter uma caneca do Blog do Chiquito. Elas estão disponíveis na Decalques Brasil. Acesse o site e confira. O link está na descrição. Então vamos lá, vamos iniciar mais um Chiquito Responde, a sessão de perguntas e respostas em que eu vou responder as perguntas enviadas pela comunidade. Hoje eu vou responder só as perguntas enviadas aqui no YouTube, quando eu solicitei as perguntas de vocês. Depois, se der, eu vou gravar mais um vídeo respondendo as perguntas vindas do Instagram. Vou tentar fazer duas partes. Vamos fazer aqui as perguntas enviadas na aba comunidade do YouTube. Primeira pergunta, Silvio César mandou lá. Dúvida: quando da finalização das montagens você aplica o verniz fosco e seu kit, em vez de ficar com a pintura opaca, fica esbranquiçado? Bom, vamos lá. Isso é uma dúvida bastante comum. Acho que ele está perguntando o que fazer quando isso daí acontece, tá? Esbranquiçar a pintura, esmaecer a pintura, é da natureza dos vernizes foscos. Os vernizes foscos, eles sempre vão ter a tendência a esbranquiçar a pintura. Fosquear uma pintura gera essa tendência de esbranquiçamento, tá? É da natureza do verniz, é da natureza da pasta fosqueante, um dos elementos básicos constituintes ali de uma pintura do kit. Ou seja, sempre que você fosquear seu kit vai dar uma esbranquiçada, tá? Em mais grau, em menos grau. Às vezes o que acontece é que esbranquiça demais, vai muito além da conta e acaba estragando um pouco a pintura. Isso acontece mesmo. Acontece principalmente com os vernizes feitos nacionalmente, tá? Vernizes de marcas nacionais, tá? Por que isso acontece? Por causa da matéria-prima. A matéria-prima utilizada aqui no Brasil para fazer as pastas fosqueantes são muito ruins. Então tá, primeira coisa, antes de dizer aqui o que fazer, é dizer o seguinte: você precisa evitar o esbranquiçamento, tá? Evitar o esbranquiçamento
é o melhor caminho. Como é que você faz evitando esbranquiçamento? Você pode trabalhar com a tinta mais diluída, você pode trabalhar com camadas menores, isso é fundamental, né? Vai fosquear um kit, não fosqueie ele de uma vez. Põe lá, dilui ele bem na aerógrafo, acerta a diluição, vê qual que é o diluente bom para o seu verniz. E não faça película. Tá? Quando a gente aplica verniz brilhante, a gente cria película, a gente cria filme. No verniz fosco, não cria película, tá? Não deixa bater o filme. Bate uma nuvenzinha, dá uns minutinhos, deixa secar, vê como ficou, aplica mais um pouquinho, tá? Se for o caso, dependendo do seu tipo de verniz, você consegue peneirar ele para reduzir a quantidade de pasta fosqueante dele, né? Passar aí num tecido de voal, numa meia calça, para você tirar a carga, né? A resina passa, a carga fica ali no voal ou na meia de seda, né? Não é a coisa mais fácil nem a coisa mais legal de fazer, mas os antigos faziam muito aí. Se perguntar para um cara que tá aí há muito tempo, pintou com coralite na vida, filtrar a tinta não é uma coisa tão absurda assim, né? Ou então fazer o que eu faço, por exemplo, de balancear seu verniz, criar um verniz novo. Então você pega lá, você tem o seu verniz fosco, você pega da mesma marca, da mesma resina, o verniz brilhante e cria um composto. Você diminui a concentração de pasta fosqueante para deixar o verniz mais fraco. O verniz mais fraco, se você precisar fosquear mais, você aplica mais vezes ele, né? Então você vai até acertar o ponto. Mas vamos lá, a pergunta não é essa, a pergunta é: a merda aconteceu, esbranquiçou o meu kit, o que fazer? Né? Bom, a pasta fosqueante, né, a carga que vai no verniz que deixa ele fosco, é um sólido. É um sólido. Tá? Então aquilo que esbranquiçou o teu kit não é uma tinta, não é a resina, e sim o sólido que estava disperso dentro dele. O sólido bate ali na superfície e ele vai gerar muito ruído, né? Então o esbranquiçado em cima do kit é ruído, é picos e vales acentuados, né? Maiores do que a estrutura do filme do seu verniz. Tá? Coisas que podem melhorar o esbranquiçamento do seu kit. Polimento. Porque o polimento, né? Você passar ali, pode ser até com massa, pode ser com alguma coisa, uma lixinha, uma esponja abrasiva, uma lixa bem suave, um papel higiênico daqueles mais grossos, filtro de café, qualquer coisa que você usa aí para polimento, você vai passar ali, você vai cutucar essa carga, esse sólido, e você pode tirar ele. Quando você tirar ele, você vai fazer um corte nos seus ruídos e você vai diminuir o esbranquiçamento. Eu tiro o esbranquiçamento com polimento. Eu uso especialmente as lixas da Micromesh, né, que são aquelas lixas que você compra ali na micromark.com, né, a loja americana. Já tem genéricos bons dessa lixa aí, você acha, AliExpress, acha aí, né, que são aquelas lixas que vão até 12 mil. Né, elas não conseguem agredir a pintura, mas elas conseguem agir ali onde está a pasta fosqueante. Tá? Em alguns casos também, combater o verniz fosco com o verniz brilhante. Tá? Alguns vernizes brilhantes vão ter essa capacidade de ocupar os vales que os grãos sólidos deixaram na pintura, eles vão ocupar, solidificar e diminuir a altura, né, do pico. Né? Então você imagina se está a montanha aqui assim, né? O verniz preenche esse espaço. Tá? Combater o esbranquiçamento com verniz brilhante pode gerar alguns problemas que a gente tem que precisar ficar atento, principalmente naquela questão de aumento de camada. Você vai ter uma camada muito espessa em cima do kit. Não é o ideal. O ideal é tirar mecanicamente, com polimento, com alguma coisa abrasiva. Né? Dependendo do verniz que você estiver usando, você vai passar alguma coisa abrasiva e o verniz não vai ter resistência mecânica, né? Então, qualquer coisa abrasiva que você passar assim, no verniz, ele já vai pular fora, ele já vai sair ali de cima da superfície e você resolve o esbranquiçado. Tá? Repintar a superfície, às vezes, funciona. Nem sempre, tá? Porque a estrutura da tinta, o volume da tinta é bem menor do que o volume da pasta fosqueante.
Tá? Então essas são as dicas aí. Você pode repintar, você pode... Repintar não é sempre que funciona. Você pode aplicar um verniz brilhante, mas tem que ser um verniz com bastante poder de preenchimento para preencher os vales. O melhor mesmo é polir. O melhor mesmo é tirar mecanicamente. Mas o melhor mesmo é evitar o esbranquiçamento, porque o esbranquiçamento pode ser uma coisa bem chata. Tá? Pode ser uma coisa legal também. Tá? Para figuras, para pele, é legal o esbranquiçamento, principalmente se ele estiver controlado. Se você fizer uma pintura azimutal, ele vai esbranquiçar nos lugarzinhos certos ali e vai acabar fazendo um efeito de foco de luz. Né? Então, nem sempre o esbranquiçamento é ruim. Obrigado pela pergunta, Silvio César. Pergunta do colega, membro do canal, Christian Soch. Aquele processo de verniz brilhante, decalque e depois verniz acetinado para selar, que você disse que tem que tomar cuidado para não exagerar o kit com muitas camadas. Seria bom detalhar isso. Não foi uma pergunta, mas o tema é legal e é um pouco relacionado com a pergunta anterior. Né? Qual que é o processo? Você está lá na superfície, você vai aplicar a decal. Para você garantir que a decal vai ficar bem assentada, o que você faz? Você dá uma camada de verniz brilhante antes, coloca a decal em cima, deixa a decal secar e sela a decal com algum verniz depois. Aí continua o processo de montagem. Tem gente que faz isso de forma bastante exagerada, tá? Às vezes porque precisa, às vezes porque é exagerado mesmo. Né? Então tem gente que aplica muito verniz, deixa o negócio espelhadão, põe a decal em cima, aplica uma camada de verniz brilhante para selar a decal, né? Lembrando que o verniz brilhante ele é bom para selar as coisas, o verniz fosco não, o acetinado mais ou menos. Né? Aí depois vai fazer todo o processo, tá? Bom, você tem que ter na cabeça quando você vai fazer o processo de pintura do teu kit é o seguinte, tá? A dica que eu falo é quanto menos camadas o seu kit tiver, né? Quanto menor for o sanduíche, melhor para pintura. Então imagina que você vai ter a sua pintura, você vai ter primer, aí você vai ter pintura, aí você vai ter verniz para o decal, aí você vai ter o decal, que é um adesivo, mas ele entra nesse sanduíche, então fique esperto. Aí você vai ter outro verniz por cima, depois você vai ter efeitos, wash, modelação, blá 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 blá. Depois você vai ter mais um verniz. Olha que camada, que sanduíche grande, como a sua pintura teve bastante altura. Tá? As alturas são inevitáveis, é inerentes do processo. Quanto mais coisa você colocar no kit, maior vai ser sua altura. Tá? Mas você tem que tentar otimizar este processo todo, tá? Porque quanto menor a sua altura, mais resistente a sua pintura é, tá? Por quê? Já ouviu falar de momento? Né? Momento é força vezes a distância. Né? É a alavanca. Quanto maior for a distância da camada superficial para o kit, maior é o momento, maior é a vibração dessa tinta sobre a superfície. Quanto maior for esse movimento entre a superfície e as camadas externas da tinta, maior vão ser os incidentes que podem ocorrer com essa tinta, como descamamento, esbranquiçamento, blushing, bolhas, olho de peixe. Né? Então, o ideal é você otimizar o processo para seu sanduíche ser menor possível. Né? Sem falar também nos detalhes do kit. Às vezes você acaba apagando scribing, apagando rebite, de tanta coisa que vai em cima do seu kit. Então você precisa otimizar esse processo. Né? Como é que você otimiza isso daí? Bom, primeira coisa, verniz brilhante para colocar decal em cima. Você só vai fazer isso, né, se a sua superfície estiver áspera, se você tiver com uma pintura que não encaixou bem no kit, se não tiver casca de laranja, ruído, e mesmo assim, acho que é mais interessante tratar a casca de laranja, o ruído, a aspereza, do que sair tacando verniz brilhante direto. Tá? A decal não precisa de verniz brilhante. A decal precisa de superfície lisa. Não é nem superfície brilhante, é superfície lisa, porque tem superfície que vai ficar lisa sem brilho. O decal precisa de superfície lisa, para ele assentar, para ele abraçar a superfície de uma forma mais confortável para ele, sem formar o silver. Tá?
Se sua pintura sai boa, se você usou tintas boas, bem adequadas, bem aplicadas, assistiu as aulas de aerografia do Chiquito, se sua pintura saiu bonitinha, você não precisa tratar a sua pintura para aplicar decal. O decal vai colar em cima dessa, tá? Você só joga verniz brilhante naquela tinta que você achar que ficou muito áspera, ficou muito fosca, a tua decal é muito delicada, vai ter treta entre os dois ali. Aí você vai lá e joga uma camadinha de verniz brilhante. Pintou, ficou lisinho, tem reflexo, dá para ver brilhinho na tinta ali. Essa tinta não precisa ser tratada para decal. Você já economizou uma camada do seu sanduíche, tá? Outra coisa, decal precisa ser selado. É interessante você selar a sua decal, tá? Tanto para processos posteriores que podem aparecer no kit, wash, dry brush, efeito daqui, pigmento de lá, tanto para armazenamento, né? Você armazenar o teu kit por um período longo aí na vitrine, no armário, as decais envelhecem mais rápido do que as tintas. Quando você sela a decal, você vai estar entregando um envelhecimento mais prolongado, tá aumentando a vida útil da sua decal em cima da sua pintura. Meio que a pintura e a decal vão envelhecer junto, meio que ao passo do verniz. Então é interessante selar o decal. E selar coisas a gente faz com verniz brilhante, a gente não faz com verniz fosco. O verniz fosco ele tem uma única e exclusiva função: acabamento. Verniz fosco não sela, verniz fosco não protege, verniz fosco não faz nada. Ele só corrige textura. Tudo que você precisar fazer para selar pintura, selar verniz, selar decal, selar wash, tudo você vai fazer com o verniz brilhante, tá? Batendo filme, gerando película, tá? Decal precisa ser selado? Precisa, é interessante. Não é obrigatório, mas a longo prazo é interessante. Outras coisas que você vá colocar no seu kit vão precisar ser seladas, vão precisar dessa camada protetora de verniz. A própria pintura, os efeitos em óleo, alguns efeitos a lápis, né? Os pigmentos não. Os pigmentos é interessante fazer eles expostos fora do verniz. Mas efeitos de shading, filtros de aerografia, filtros de pincel com óleo, com esmalte, com filtros prontos, alguns efeitos, né, principalmente os mais delicados, feitos aí com tintas oleosas, vão precisar ser protegidos com verniz brilhante também. Então, por que você não otimiza o processo? Tá? Por que você não aglutina na sua montagem todos os elementos que vão precisar ser selados com verniz brilhante? A pintura, o decal, o wash, os efeitos de óleo, porque você não faz eles mais ou menos na sequência, mais ou menos em conjunto, e sela eles uma vez só no kit. Você dá uma camada só de verniz brilhante, uma camada boa, protege tudo, trava tudo no lugar, você vai ter certeza que teu wash não vai sair do lugar, que o teu efeito a óleo não vai sair do lugar, o teu efeito a lápis não vai sair do lugar. Efeito a lápis também é quase que um pigmento, então vamos tirar ele da equação. Mas o óleo fica no lugar, o wash fica no lugar, a modulação fica no lugar, tudo que você colocou ali na pintura fica no lugar, você sela ela com verniz, você vai ter uma camada só de verniz protegendo essa galera toda. Então você não precisa fazer várias e várias e várias camadas de verniz, aumentar desnecessariamente o sanduba em cima da tua pintura. Tá? Então a ideia é isso daí, tá? Otimize o processo para que você tenha o mínimo de camadas possível. Alguns tipos de pintura, alguns tipos de efeito, alguns tipos de camuflagem vão ter muitas camadas, tá? Isso vai acontecer. Então, mais um motivo para você tentar otimizar e economizar uma camadinha ou outra aí para você ter uma eficiência maior na resistência, na pintura e na durabilidade da sua pintura. Herbert Capella, membro do canal aqui no YouTube, mandou a pergunta: professor, tenho dificuldade em colar vidros dos kits de automóveis, aqueles que são individuais para cada janela. Poderia dar dicas? Bom, essa dificuldade, Herbert, todo mundo tem. O que a gente pode fazer para otimizar o processo, tá? Primeiro, luvas, pode ser aquelas vinílicas, podem ser, nesse caso, pode ser até aquelas luvas brancas, né, que imitam pelica, imitam ou de algodão, né, para você evitar as marcas de dedo. Eu não uso, mas eu entendo e incentivo as pessoas a usarem para evitar marcas de dedo, impressão digital, tudo mais. Pode te ajudar. Transparência
não pode ser colado com colas de fusão. Então esquece Tamiya Extra Thin, esquece Revel de biquinho, esquece Banzai. Não use cola de fusão em transparência. Não use cianacrilato comum em transparência. Então você não vai usar Super Bonder, Tech Bond, Permabond. Não vai usar nenhuma cola comum cianacrilato em transparência, tá? Cola de fusão estraga a transparência e a cola cianacrilato gera vapor que mancha a transparência, tá? Tem jeito de diminuir o vapor? Tem, mas é melhor não usar. A recomendação é não usar. O que você pode usar? Opção número 1, a melhor de todas. Não é fácil de usar, dá trabalho, mas ainda assim é a melhor de todas. Cola branca. Pode ser as colas brancas específicas para hobby, se você tiver acesso, se você tiver alguma coisa. Mas cola branca é cola branca. Pode ser a cola tenaz, pode ser a cola de escola mesmo, né? Rouba lá do estojo do seu filho, ele não usa mesmo. Cola branca escolar, né? Pode ser aqueles tubões, né? Só toma cuidado com as colas amarelas de madeira, tá? Por elas serem amarelas, as colas em si são boas. Cola branca, de maneira geral, elas são perfeitas. Elas são boas, elas são resistentes, elas são duráveis, tá? E elas são transparentes depois que secam. Então, mesmo que você dê uma borradinha, que dê uma escapadinha, elas meio que somem ali, elas viram parte ali do kit, né? Por isso que a gente usa elas, né? A parte ruim, a parte chata, é que elas demoram para secar. As pessoas falam que elas são uma cola fraca porque ela demora para secar. Mas isso não é verdade, ela demora para secar, mas depois que ela seca, ela é uma cola até que bastante resistente, meio que flexível. Então, assim, ela aguenta alguns trancos a mais ali no seu kit. É a minha principal recomendação para transparente. Existem também as colas de silicone, né, que também ficam transparentes, também compra na papelaria, dá para ser utilizadas também. Opções mais modernas que nós temos para colagem, para você não ter que ter essa dificuldade toda de apoiar a peça e segurar a peça no lugar por muitos minutos, até horas, para você prender a peça feita com cola branca. As principais dicas, eu tenho usado e tenho gostado, mas use com cautela, aquela marca DSPI da China, eles fazem uma colinha, vou mostrar aqui na câmera, non-fogging, né? Uma cola sem fumaça, tá? Não é 100% verdade, ela gera uma fumacinha. Menos do que as outras? Menos do que as outras. Fato. Mas tem uma fumacinha ali, tá? Então, use poucas quantidades, tá? E de preferência, quando você estiver usando cianacrilato, mesmo a especial, principalmente a especial, né? Que a outra você vai evitar de usar. Quando você estiver usando cianacrilato para colar transparência, entenda que ela vai ter alguma coisa de vapor, né? Então, você posiciona de um jeito para o vapor ir embora. E para o vapor não ficar preso, embaçando na tua janela, tá? Então, você vai colar a janela, deixa ele deitadinho assim pro vazão do vapor, para o vapor acontecer, ele poder ir embora, tá? Eu tenho usado essa cianacrilato, tem me dado bem, tem funcionado legal, tá? Outra opção é uma cola que eu não gosto, mas para essa função ela é razoável, são as tais das colas UV, aquelas colas que tem a bisnaguinha com a cola e a lampadinha UV junto. Eu não gostei de usar essa cola, mas para transparência ela é legal, mesmo porque você coordena a secagem, né? Ela só seca a hora que você quer, a hora que você manda ela secar, né? E ela fica transparente. Mas a colagem dela é meio capenga, assim, mas pode ser uma opção para você. E paciência, né? Apoia bem as peças, né? Cola uma de cada vez, né? Você não vai fazer colagem de transparência num dia que você está estressado, quebrando as coisas na casa. Você vai fazer no dia que você está zen, você vai respirar fundo, vai pôr uma musiquinha calma, porque pode levar aí alguns minutos até horas para você assentar uma pecinha no lugar, você apoiar bem, deixar as outras secar, tá? Nosso hobby é hobby de paciência, desculpa. Matheus Hirger, para pintura com pincel, onde eu vou utilizar tinta à base de água, é necessário passar primer? Esse primer eu passo em todas as peças ou somente nas partes maiores? Exemplo, no cockpit posso pintar direto com a tinta à base de água? Uma boa pergunta, Matheus. Algumas tintas possuem uma aderência legal, uma aderência interessante no plástico, sem a necessidade de primer, tá? O que você tem que tomar cuidado é o seguinte: você fala tintas à base de água, você abre aí um leque muito grande de possibilidades, né?
Estamos falando o quê? De Acrylex, de Vallejo, de AK, de Tamiya, né? Tamiya teve um tempo que colocava a base d'água no vidro deles, mesmo a gente sabendo que não era, tá? E a tinta, o que que é? Ela é a base d'água mesmo, ela tá solvida em água, ela tá diluída em água, né? A água é o solvente ou o diluente dela? Né? Muito provavelmente é o diluente, né? Porque a água não é um bom solvente. É, mas não é bom. Tem que ver o tipo de tinta que a gente está falando, tá? E principalmente prestar atenção de ver como que essa tinta à base de água trata bem com a tensão superficial. Tem tinta que na própria composição dela já tem elementos para diminuir a dureza da água e, consequentemente, diminuir a tensão superficial da água. Não só a mesma coisa, tá? A dureza, uma coisa, o pessoal que lida com aquário, sabe, entende bem de dureza da água, mas estão relacionados, sim. Então, já tem tintas que já vêm com elemento para diminuir a tensão superficial da tinta, para a tinta não tentar correr do lugar onde você aplica ela. Tem outras tintas que não tem. Tem outras tintas, né? Tintas boas, inclusive, mas que você precisa colocar um pinguinho de detergente, por exemplo, para quebrar a tensão superficial da água. Tá? O primer, ele não é obrigatório nesses tipos de tinta. Então, assim, independente de superfície grande ou superfície pequena, não precisa de primer. Você consegue trabalhar com esse tipo de tinta sem primer. Conseguir não quer dizer que você vai receber o melhor dessa tinta, o melhor acabamento sem o primer. Né? O primer sempre ajuda em alguma forma. O primer ajuda, por exemplo, a quebrar a tensão superficial, porque ele é áspero. Né? Então, às vezes, ele gera uma aderência maior do que a tensão superficial da tinta. Então, o primer ajuda a pegar essa tinta e segurar lá no lugar. Né? O primer gera vales, e é nos vales da superfície onde vão ficar depositados os pigmentos. Então, um dos motivos da tinta pegar bem com o primer é justamente os vales. Os pigmentos entram no vale e a tinta fica bem, a superfície fica bem pigmentada, ela segura bem o pigmento. Né? O primer também ajuda a nivelar a pintura. Então, o primer traz ali a pintura, a base para uma cor neutra, uma cor sólida. Então, além das ajudas químicas e ajudas físicas, ela tem também a ajuda artística, né? Traz a tinta ali para o meio termo. Então, assim, se você está usando uma tinta pincel base d'água, você não é obrigado a usar primer. Mas saiba que o primer vai te ajudar, vai melhorar um pouco o seu acabamento. Tá? Como a gente está buscando performance, a gente está buscando acabamento, se você tiver a possibilidade de usar primer, use primer sempre, tá? Lógico que sobrou uma pecinha ou outra, um manchezinho, um botãozinho, uma coisa assim, ficou com preguiça de dar primer, a gente não dá primer mesmo. Se a gente tem uma tinta que pega direto no plástico, vai e pinta direto no plástico, né? Não precisa ser tão ortodoxo assim. Tá? Mas o primer, você tem a possibilidade, se você tem um primer bacana e se você está conseguindo se acertar com o primer sempre vai te ajudar. O Cardoso Braga está perguntando aqui: Tacon, Highfield, Tiger, Amusing Hobby, são boas marcas? Eu não conheço todas. Eu já tive contato com alguma coisa da Tiger, achei legal, mas não montei. Montei coisas da Tacon e achei muito legal, achei uma marca boa. E também já montei coisas da Amusing Hobby, achei que é uma marca intermediária plus. Não é ruim, né? Dá para montar legal, né? São marcas boas, marcas novas vindas da China, vale a pena. Mas ele fez outra pergunta. E o famoso Zimerite? Como aplicar a primeira camada lisa de maneira uniforme e qual a melhor massa para tal? Olha, Cardoso, faz um tempo que eu não aplico Zimerite em nenhum kit. Meus últimos kits que tinham os Zimerite já vinham injetados no kit, mas já tive essa experiência algumas vezes e tive uma ótima experiência aplicando Durepox. Muito Durepox, né? Durepox é uma ferramenta que não falta na minha bancada, principalmente para modelagem, né? E Zimerite com Durepox foi uma experiência bastante agradável, na minha opinião. Então, eu particularmente faço Zimerite, às vezes que eu fiz com Durepox e fazia as texturas com uma chavinha de fenda, aquelas chavinhas de fenda de relojoeiro, por exemplo. Hoje já tem ferramentas de textura pronta, né? Pode usar, fica à vontade aí. Né? Tem Photo-Etch, tem impresso, tem muita coisa legal. Tá? Durepox é uma excelente massa para isso. Tá? Você prepara ela, você faz a mistura lá, o A mais B bonitinho, amassa bem, deixa ela bem uniforme. Tá?
tá? Você pode esperar ela endurecer uns minutinhos, que ela fica melhor para trabalhar. Ela fica, né, mais durinha. Você pode abrir ela numa mesa igual uma massa de pizza, assim, deixar ela fina, e você vai aplicando ela, a própria cola dela, o próprio adesivo dela já vai grudar no kit, né? Você vai aplicando, modelando ela e enquanto ela estiver mole, você já faz a camada, tá? Zimerite é uma camada fina, então é uma camada só, então você faz uma massinha ali, abre uma massinha, aplica uma vez só e já faz a textura enquanto ele tá mole, tá? O Zimerite é uma camada fina, mesmo no kit de verdade é uma camada fina, então você não vai fazer ele muito grosso, tá? Faz enquanto a massa estiver fresquinha ali, né? Eu gosto de fazer com Durepox, acho o Durepox um material incrível para isso. Guilherme Carlos Sabah. Quando o gap é grande numa colagem de duas peças, pode inicialmente rebaixar a parte contundente com a lâmina, depois ir com as lixas? Pode sim, pode, né? Ele está perguntando o seguinte: você colocou, você está fazendo um kit ruim, né? E as peças desnivelaram muito, ficou um gap muito grande. Né? Ele está perguntando se eu posso desbastar essa parte que ficou muito alta, muito contundente, com lâmina, de vez se tirar na lixa. Pode. Lógico que pode, né? Tá liberado, né? Ferramental você usa do jeito que você quiser, né? Mas a dica que eu dou é o seguinte: quando dá esses gaps com muita altura, né? Lógico que você precisa nivelar, mas verifica se não é mais interessante preencher a parte que está com rebaixo, né? Porque às vezes a parte alta que está certa é a parte com rebaixo que está errada, né? Aí você vai perder detalhes de um lado para tentar salvar do outro e depois você vai ter que lixar os dois. Então, às vezes é interessante pôr massa aqui no lado que está baixo, tá? Ou às vezes vai acontecer de você ter que fazer as duas coisas. Você vai ter que aumentar um pouco o lado que está baixo e descer um pouco o lado que está alto. Tá? Isso pode acontecer também. A ferramenta que você vai usar é a ferramenta que for melhor na tua mão. Né? Para trabalhar com lâmina, cuidado para não gerar cavacos, né? Gerar depressões, gerar mais problemas. Você já está com um problemão aí, você vai gerar um problema a mais aí. E cuidado para não cortar seus dedos. Né? Mas fora isso, quer usar lâmina, fica à vontade, né? Ganhar tempo ali, tirar um cavacão ali da peça para ganhar tempo, fica à vontade, né? A lâmina tá aí para isso. Herbert Capella mandou outra pergunta. Minha dúvida eterna é: como preparar uma boa base para o wash com panel line Tamiya e similares? Essa sua dúvida eterna tá fácil. Panel line da Tamiya. Panel line da Tamiya, ele é basicamente tinta esmalte sintético, igual o tubinho pequenos deles. Esmalte sintético. Né? Bem diluído e com aditivos de secagem. Então ele tem lá um retardador para demorar um pouquinho mais para secar do que secaria uma esmalte sintético comum. O que a gente prepara de superfície para o washed? Bom, o washed, ele basicamente vai caminhar nas linhas, tá? Então você precisa tomar cuidado. Primeiro, teu kit precisa estar com as linhas, senão não vai ter onde correr o washed. Tá? Então toma cuidado com o excesso de pintura, excesso de primer, excesso de sujeira, né? Verifica se a linha tá lá ainda. Às vezes cabe dar uma limpadinha ali, passar um scrubber, tirar a sujeirinha de dentro da linha, né? Você fazer a canaletinha ali para a tinta passar. É isso que ela precisa, tá? Então ela precisa da canaleta para correr. Verniz brilhante ajuda? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o verniz brilhante pode atrapalhar. O pessoal aplica verniz brilhante porque às vezes o cara jogou a pintura ali no kit, a pintura ficou meio áspera. Né? Se você fizer o wash numa superfície áspera, o que vai acontecer? Seu kit vai encardir. Porque o wash ele tem um pigmento muito fininho. Ele vai depositar nesses vales, ele vai encardir, vai ser muito, muito chato de limpar. Né? Aí o pessoal, o que ele faz? Joga o verniz brilhante, entope os vales da pintura, né? Aí o pigmento não consegue depositar lá no fundo, vai encardir menos. Vai encardir menos? Vai encardir menos, isso vai, né? Mas e na linha? Né? A gente tem que pensar que o washed, ele é para acontecer dentro da linha do kit. Tá? Aquela pintura que saiu falha, áspera, grossa, né? Tá lá dentro da linha também. Aquela pintura tá lá, grossa, dentro da linha também. Então você tem que verificar se às vezes é coisa de aplicar
um verniz, ou ir lá limpar a linha, né? Você deixa a linha desobstruída e você aplica um wash de mais cuidadoso só na linha ali para não espalhar para o resto do kit, para não encardir seu kit. Tá? Outra questão, se você está com a pintura muito áspera, né, também acho que às vezes vale a pena mais você dar um polimento do que o verniz. Né? Tanto pela questão que a gente já falou no vídeo de hoje, de altura de camada, né? Você economiza uma camada e ainda tira do kit algo que está errado. É porque quando você tem a pintura muito acidentada, muito áspera, e você tenta corrigir com o verniz, você está deixando um erro na sua pintura e tentando encobrir ele. Você está tentando esconder ele de alguma forma. Tá? Eu acho que é mais interessante você tentar remover o erro da sua pintura com polimento. Né? Então, alguma coisa deu errado na sua pintura, você vai lá, remove da sua pintura para depois aplicar o washed. Né? Tratamento de washed é o mesmo que a gente faz para decal. Né? Superfície lisa, bem assentadinha ali com as linhas bem amostras. Isso aí vai pegar bem no washed. Uma coisa assim, para não dizer que você não precisa ter cuidado, são as bases solventes, as bases diluentes da tinta e do washed. Você precisa entender bem a relação da tinta que você usou para pintar e a tinta que você usou para fazer o washed. E precisa ver se essas coisas não conflitam. Tá? Por exemplo, mantendo o exemplo do Panel Line da Tamiya. O Panel Line da Tamiya é esmalte sintético e ele tem um solvente ali, se não terebentina, algo próximo ou similar à terebentina, que é o que dilui o esmalte sintético. Tá? Então, você precisa certificar de que você não pintou o seu kit com uma tinta que seja frágil perante terebentina, perante água rasa. Então, se você pintou seu kit com esmalte sintético, muito provavelmente você não vai conseguir usar Panel Line sem fazer caca no teu kit. Então, se você usou esmalte sintético, você não vai usar Panel Line. Tá? Terebentina pode dar problema com acrylex, pode dar problema com a própria tinta da Tamiya, em menores escalas, essas duas, mas pode dar problema sim. Tá? Mas vai muito bem com poliéster, com duco. Vallejo tem aguentado relativamente bem, a K aguenta bem, né? Então, você precisa entender bem a relação, ver se você está acertando essa relação. Tá? Tá na dúvida, você não sabe se a tinta que você está usando vai aguentar terebentina, vai aguentar água rasa, você pode partir para um washed à base d'água. Né? Você pode partir para um washed feito, por exemplo, com têmpera, né? Com guache, né? À base d'água, ou mesmo pegar uma tinta à base d'água e produzir um washed a partir dela. É possível isso, não tem problema. Tá? Então, esse é o cuidado. Assim, você tem que ver se o washed que você quer fazer está na mão, se o seu Panel Line é compatível com a tinta que você está usando para pintura. Última pergunta deste vídeo, que já está ficando longo. O que é pior, não passar primer ou verniz? A pergunta do Last Night. Bonito nome. Não tem o pior, né, ou melhor. Vamos analisar cada um, o que pode ser. Né? Não passar primer. Bom, o primer, eu acabei de dizer nesse vídeo que em algumas situações ele não é obrigatório. Ele sempre vai ajudar, mas ele não é obrigatório. Em alguns casos ele não é obrigatório. Tá? Então, dependendo do que você tem de projeto aí, de cronograma de pintura, às vezes não aplicar primer não é um problema. Tá? Não apliquei primer, mas eu vou usar um poliéster aqui de base. Poliéster pega direto no plástico, não precisa de primer. Né? Não vou usar primer, mas eu vou usar aqui um branco do tom, um cinza do tom, para fazer como primer, para pegar um primer mais claro e já fica meio da cor do kit. Ok, isso acontece. Né? Tinta Tamiya no aerógrafo não precisa de primer, pega super bem no kit. Né? Eu uso, por exemplo, tinta Tamiya como primer. Principalmente quando eu estou pintando figura. Né? Então, o primer, ele é uma ferramenta. Ele é igual um martelo. Né? Mas é legal ter um martelo em casa? Legal, mas você não vai usar o martelo para bater um parafuso. Você vai usar ele na hora certa. Tem horas que você não precisa de um martelo. O primer é uma ferramenta. Você vai usar ele nas horas certas. É legal, é interessante. Mas tem horas que ele não se faz necessário. Tem horas que ele pode ser substituído por outras coisas. Verniz. Bom, verniz também a gente estende para outras coisas. Tem os vernizes aí com função prática, né? Ele vai selar, vai proteger, vai
acertar a superfície. E tem os vernizes com funções estéticas, né? Vai acertar a textura ali, né? Você vai aplicar verniz brilhante ali, por quê? Porque teu carro é brilhante, ele precisa de verniz. Você vai jogar verniz fosco ali, por quê? Porque teu avião é fosco, você vai jogar verniz ali. Então tem dois tipos de verniz. O verniz com alguma função prática e o verniz com alguma função estética. Verniz com função prática, né? Verniz, por exemplo, para selar uma decal, para preparar uma superfície. Bom, se a superfície não precisar de preparo, não vai precisar de verniz. Então não é problema nenhum não aplicar esse verniz. Tá? A decal assentou bem, a decal é grossa, a decal tá novinha, não quer afetar o resto da pintura com a sua com verniz só para proteger a decal, também não vai ser problema. Né? Então, mais uma vez, o verniz para uso prático, ele é uma ferramenta. As ferramentas têm que ser usadas na hora certa. Se em algum momento não precisar dessa ferramenta, não tem problema. E agora o efeito estético, para corrigir alguma textura. Bom, pode acontecer de você finalizar um kit e ele não precisar de correção. Você pintou um carro, você pintou com duco de lata, ficou bem fininho, bem brilhante. Você não quer fazer a maçã de amor, é um carro antigo, um Fusquinha, uma Brasília, uma Kombi, você não quer dar aquele ultra brilho, você só quer deixar lisinho como eles eram mesmo. Né? Fez com duco, acertou no polimento, o carro ficou liso. Precisa de verniz? Não. Não. Teu kit já está na cor, na textura, no brilho que você queria. Né? Você fez uma pintura lá, usou uma tinta mais grossa, usou uma tamia, bateu um poliéster mais grosso, ele já saiu áspero, já saiu fosco, nada tá destoando ali, tá tudo acertado na tua pintura. Você precisa aplicar mais um verniz fosco para deixar o fosco fosco? Não, não, né? Então, mesmo o verniz para acabamento é uma ferramenta, né? Você vai usar se for necessário. Se não for necessário, não precisa usar. Né? Então não tem o que é pior aí, né? Eu acho que é o pior é usar o primer de forma errada, né? Usar primers coloridos, principalmente em cores erradas, ou aplicar primer demais, carregar demais no primer, aí é ruim. Aí é ruim porque vai gerar muita aspereza, vai gerar muito defeito na sua pintura, né? Ou aplicar também verniz demais, né? Aplicar verniz errado, esbranquiçar o verniz, né? Então acho que aqui o pior é querer usar algum desses e usar errado. Bom, é isso. São essas as perguntas que eu tinha aqui na aba comunidade do YouTube para responder. Quer ter sua pergunta respondida aqui no vídeo do Blog do Chiquito? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho na aba comunidade. De tempos em tempos, aqui uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente solta a enquete das perguntas. E se a sua pergunta for boa, ela vai ser lida aqui no ar. Tem um monte de pergunta lá que foi deixada no Instagram. Algumas são boas, algumas dá para trazer para cá. Se der, a gente vai gravar um vídeo aqui também. Mas esse daqui eu vou encerrar porque ele já está ficando longo. Chegou até aqui, pessoal? Não esquece, por favor, deixa o like. É de graça. Ajuda o canal. A gente é movido a like. É o combustível deste vídeo. É o like. Então, se você chegou até aqui, deixa seu like e ajuda o Chiquitão. Chiquitão precisa da sua ajuda. Se você quer ajudar ainda mais, você pode se tornar um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse esse site aqui que está aparecendo aqui na tela, o apoia.se/blog do Chiquito, ou então no botãozinho aqui, seja membro do canal. A partir de R$5 por mês, R$5 por mês você não vai comprar a lixa que vai corrigir o esbranquiçado do teu kit, mas você ajuda o canal aqui a manter a porta aberta, a luz acesa, a internet paga, ajudando vocês aqui, tá bom? Mas saindo por aqui, se der a gente faz aí mais um vídeo com as perguntas do Instagram. Vamos ver se a gente volta aqui com a rotina de gravação. Combinado, turma? Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, cuidado com o verniz. Beijo, YouTube, fui.